As pessoas mais perigosas para sua alma não parecem perigosas. Elas sorriem, elas ajudam, elas falam de Deus, mas deixam destruição por onde passam. E é exatamente por isso que você precisa de discernimento. Padre Pio identificava isso em segundos. No confessionário, ele não via apenas rostos, ele percebia influências, sentia presenças, enxergava aquilo que os olhos comuns não conseguem ver. E muitas vezes ele alertava com firmeza: afaste-se dessa amizade, ela vai destruir você. Hoje você vai entender por quê. Mas antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos. Porque o que você vai ouvir não é para gerar medo, é para despertar sabedoria. Existe uma diferença enorme entre viver com medo e viver com vigilância. O medo paralisa, a vigilância protege. Padre Pio passou milhares de horas no confessionário. Ele ouviu milhares de histórias. Com o tempo, desenvolveu algo além do conhecimento teológico: discernimento espiritual. Ele entendia que a maioria dos ataques contra uma alma não acontece com manifestações assustadoras. Acontecem com sussurros, conselhos aparentemente sinceros, preocupações inocentes, opiniões bem intencionadas, mas que deixam você confuso, dividido, sem paz. Existe um caso conhecido de uma mulher que procurou o Padre Pio devastada. Não dormia, não conseguia rezar, sentia angústia constante. Mas sua vida parecia normal por fora. Ela tinha amigas, frequentava a igreja, participava de grupos. Tudo parecia certo. Padre Pio ouviu alguns minutos e disse: a mulher que você chama de melhor amiga está roubando sua paz. Corte esse laço. Ela ficou chocada. A amiga era presente, prestativa, espiritual. Mas ao obedecer, algo impressionante aconteceu. A angústia desapareceu. A paz voltou. A oração fluiu novamente. E ela percebeu algo assustador. Toda vez que conversava com aquela amiga, saía com dúvidas sobre sua fé. Pequenas dúvidas, sutis, mas venenosas. E é aqui que começa o primeiro sinal. Primeiro sinal: divisão constante ao redor da pessoa. Não divisão explosiva, divisão sutil, como uma rachadura fina numa parede. Nada dramático, mas suficiente para enfraquecer a estrutura. São pessoas que entram em ambientes harmoniosos e, pouco a pouco, surgem conflitos. Uma insinuação aqui, um comentário ali. Você viu como ele falou com você? Será que ela realmente gosta de você? Eu só estou sendo honesta. Depois da conversa, não resta clareza, resta confusão, resta suspeita, resta separação. Padre Pio dizia que o inimigo não precisa derrubar sua casa inteira. Basta criar uma rachadura. Porque depois que a rachadura existe, o orgulho, a mágoa e a desconfiança fazem o resto sozinhos. Pergunte-se: depois de conversar com determinada pessoa, você sente mais paz ou mais inquietação? Sua fé fortalece ou enfraquece? Se a resposta for negativa, não ignore. Agora o segundo sinal. Segundo sinal: espiritualidade sem frutos. Jesus foi claro: pelos frutos os conhecereis. Não pelo discurso, não pelos versículos decorados, não pelas palavras bonitas, pelos frutos. E quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, paciência, bondade, domínio próprio. Existem pessoas que falam muito de Deus, mas não produzem paz. Falam de amor, mas geram ansiedade. Falam de verdade, mas vivem em manipulação emocional. Usam linguagem religiosa impecável. Citam santos, participam de tudo, mas onde passam, deixam cansaço emocional. Relacionamentos tóxicos, conflitos constantes, vitimização contínua. Isso é ausência de frutos. Não estamos falando de imperfeição, todos erramos. Estamos falando de padrão. Uma pessoa que busca Deus pode até corrigir você, mas deixará paz no coração. Já alguém que usa a espiritualidade como controle deixará culpa, medo e confusão. E agora chegamos ao terceiro sinal, o mais sutil,
o mais perigoso. Terceiro sinal: opressão espiritual perto da pessoa. Preste atenção nisso. Você está em paz, sua oração flui, sua fé está firme. Essa pessoa aparece, e algo muda. Sua oração fica difícil, você se distrai mais, pensamentos estranhos surgem, desânimo repentino. Você começa a achar que talvez esteja exagerando na fé. Talvez não precise confessar com tanta frequência. Talvez o rosário seja exagero. Mas quando você se afasta por alguns dias, a paz volta, como se um peso tivesse sido retirado. Isso não é antipatia, é discernimento. Seu espírito percebe antes da sua razão. Padre Pio ensinava que muitos ataques espirituais são sutis, não são espetaculares, são progressivos. A fé vai sendo relativizada aos poucos. A disciplina enfraquece aos poucos. E quando você percebe, já se afastou. Então, o que fazer? Primeiro, não confronte com agressividade. Segundo, fortaleça sua vida espiritual. Terceiro, crie distância saudável. Não é odiar, não é julgar, é proteger. Reze mais, confesse-se regularmente, proteja sua casa com oração, consagre sua família a Deus. O mundo espiritual é real, mas não tenha medo. Maior é aquele que está em você. Padre Pio dizia: o demônio é como um cão acorrentado. Ele só morde quem se aproxima demais. Entenda isso. O perigo existe, mas você decide a distância. Hoje, talvez, você esteja percebendo que algumas influências enfraqueceram sua fé. Talvez você tenha relativizado coisas que antes considerava erradas. Não se desespere. A misericórdia de Deus é maior que qualquer erro. Volte. Volte para a oração. Volte para a confissão. Volte para a disciplina espiritual. Vigilância não é medo. Vigilância é amor pela própria alma. Se essa mensagem abriu seus olhos, escreva nos comentários: minha casa pertence a Jesus. Compartilhe com 3 pessoas que precisam de discernimento. E lembre-se, você não está sozinho. A intercessão de Padre Pio, a proteção de São Miguel Arcanjo e o manto da Virgem Maria acompanham você. Permaneça vigilante. Permaneça em graça. Permaneça na luz, porque Deus está com você. Sempre esteve, sempre estará.